Salve, concurseiro avante, você que tá aí louco pra pagar imposto de renda, derramando sangue nos livros e tá estudando aqui Direito Constitucional, aqui do Agora Eu Passo. Ó, seguinte, eu quero hoje estudar contigo a parte inicial dos direitos fundamentais, direitos e garantias fundamentais. Primeiro passo, você me pergunta, professor, o que é direito, hein? O que é direito? Aí eu digo, direito é o que você tem, tá? Direito é o que você tem. Professor, quer garantia, a proteção para esse direito que você tem. Por exemplo, você não tem direito de ir embora e vir, você tá aqui me assistindo, você, vou desligar esse professor Rei, vou desligar agora, não vou mais escutar ele não, vou mais ver ele aqui não. Tem direito ou não tem? Tem. Se alguém pedir que você possa ir para onde você quiser e desligar essa videoaula, você vai ter uma garantia. É muito assim que eu ensino o meu aluno. Ele tem que entender que direito é o que ele tem. E garantia é uma proteção jurídica para esse direito. Quer ver um negócio? Você tem direito de ir e vir. No momento que eu protejo isso aí para você por meio de uma garantia, eu tenho um habeas corpus aí. O habeas corpus vai ser uma garantia. Você tem o direito de informação. No momento que eu cerceio de você essa informação, você vai ter o habeas data. Você tem direito líquido e certo, que muitas vezes é um direito adquirido e não é amparado nem por habeas corpus nem por habeas data. De repente você vai ter um mandado de segurança. Então eu quero abrir isso aqui, já dizendo para ti que direito é o que você tem e garantia uma proteção jurídica para esse direito. Deu para entender? Show de bola? Massa demais. Professor, quais são as garantias, as características, melhor, aí dos direitos fundamentais? Calma. Antes de nós vermos as características dos direitos fundamentais, primeiro entenda o que são os direitos fundamentais. O que são os direitos fundamentais? São aqueles direitos essenciais e básicos para a sua sobrevivência. Não dá para ir viver num país desse sem direito fundamental. Professor, me dê alguns exemplos. Te dou. Saúde é um direito fundamental que você tem, direito social. Ô, professor, direito à moradia, direito fundamental. Professor, direito a que eu tenha a minha vida, direito fundamental. Direito que eu tenha a propriedade, direito fundamental. Todos são direitos fundamentais que você possui. Onde é que eles estão? Bem, os direitos e garantias fundamentais, eles podem estar catalogados na Constituição Federal ou não catalogados. Veja bem, quero aqui distinguir isso aqui, ó. Eu posso ter os direitos e garantias fundamentais catalogados na Constituição Federal e os não catalogados. Professor, se for catalogado, como é esse negócio aqui, catalogado, não catalogado, tô entendendo nada, vai entender agora. Se é catalogado é porque está dentro da Constituição Federal, no título 2 da Constituição Federal, e você consegue ver na Constituição Federal, entendeu? Isso mesmo, Constituição Federal. Você consegue pegar lá e ver os direitos fundamentais catalogados, beleza? Título 2, direitos e garantias fundamentais. Me diga quais são, professor, por favor. Direitos e garantias individuais e coletivos. Direitos e deveres individuais e coletivos, né? Direitos sociais, direitos de nacionalidade, direitos políticos e direitos dos partidos políticos. Pronto, aí nós temos os direitos fundamentais catalogados. Professor, e os direitos não catalogados? Meu filho, eles se espalham por toda a Constituição Federal ou podem se espalhar em leis infraconstitucionais. Podem se espalhar pela Constituição Federal ou por leis infraconstitucionais. Você está entendendo? Beleza? Qualquer dúvida, certo? Pode entrar em contato comigo na página social, a gente tira a dúvida aí tranquilamente. Mas aqui a gente está para servir você, para que você possa ser servidor público. Entenda isso aqui para depois chegar aqui. Agora, nós vamos listar as chamadas características dos direitos fundamentais. Vou começar aqui com a historicidade. Massa, né? Historicidade, que é isso? Os direitos fundamentais são históricos. Eles avançam no tempo. É um negócio que vai de irmão para irmão, de pai para filho, de filho para neto. É desse jeito. Então, professor, quer dizer que aquele direito que eu conquistei em 1800 e alguma coisa, ele pode permanecer até hoje? Para mim, pode. Como ele também pode ter mudado. Por isso que a gente estuda o direito fundamental aqui com as gerações ou dimensões dos direitos fundamentais. Tem o direito de primeira geração ou de primeira dimensão, aí tem o de segunda geração ou de segunda dimensão, aí tem o de terceira, aí tem uns doutrinadores aí que gostam de inventar as coisas, aí faz de quarta, aí tem de quinta, né? Às vezes vai ter direito fundamental de 18ª geração, possível que nós cheguemos nessa época. Eu só quero que você entenda. Eu não quero que você burocratize a coisa. Quero facilitar a sua vida. Você não vai ser professor de Direito Constitucional, até porque eu tenho medo de perder minha vaga pra você. Tô brincando. Mas eu vou dizer uma coisa, você vai sair preparado para fechar as provas, para fechar a questão de Direito Constitucional. É isso que eu tenho como compromisso contigo, tá? Então, ó, historicidade é porque vai passando além do período, além do tempo, passa ano, e aqueles direitos fundamentais vão ser aplicados para a sua vida. Por isso que eu digo que eles são históricos. Eles derivam da história. Professor, inalienabilidade. Boa, né? Inalienáveis. Os direitos fundamentais são inalienáveis. O que é isso? Dá pra vender não, viu? Professor, não dá pra vender o meu direito fundamental? Cara, quando eu estou falando dele materialmente,
até você pode vender. Mas quando eu estou falando ao direito de ter direito àquilo, vê se você me entende. Direito de ter direito, professor, me explica direito. É isso, eu estou querendo justamente que você entenda. É o direito de possuir aquele direito. Ninguém tira de você, não. Quer ver um negócio? Direito que tu tenha saúde. É um direito fundamental? É um direito social, tá lá no artigo 6º da Constituição Federal. É um importante direito social. Ninguém pode tirar o direito que você tem à saúde. Professor, eu posso vender o meu rim esquerdo, assim, porque eu tô com vontade de vender no Mercado Livre, meu rim, meu pulmão. Tô precisando de um dinheiro aí, né? Tem um monitor aqui com a gente aqui que ele vende tudo. Tá vendendo tudo. Só falta vender o pulmão ou o rim. Pode vender? Pode não. Não pode. Não dá para vender. Por que não dá para vender, professor? Porque os direitos fundamentais são inalienáveis. São inalienáveis. Direito fundamental não pode ser comercializado. É inalienável. Professor, mas eu posso vender o meu direito à propriedade. De forma alguma. Você pode vender a sua propriedade. Mas o teu direito à propriedade você não pode vender. Professor, eu posso vender a minha vida? Não vai vender a vida, rapaz. Não pode vender a vida, não. Professor, eu queria vender meu direito à liberdade. Não se vende direito fundamental, acabou-se. Não se vende direito fundamental. Importante característica do direito fundamental. Irrenunciabilidade. Bem parecida, viu? Bem parecida com a questão da inalienabilidade. Irrenunciabilidade é que você não pode renunciar a um direito fundamental que você tem. Como é esse negócio de renunciar, professor, um direito fundamental? É você abrir mão do direito fundamental. Eu abro mão do meu direito à vida e me permito que me matem. Me matem, por favor. Matem-me. Aí você sai gritando, matem-me. Será que você pode fazer isso? Não pode, não. Professor, por quê? Porque eu não posso abrir mão do direito à vida. Não posso. É irrenunciável. Professor, é por isso que a polícia pode evitar que eu faça suicídio? É por isso. Vamos imaginar que você sobe na montanha mais alta e você quer se jogar de lá, do prédio mais alto, vai se jogar. Aí o policial vem e diz, você não pode fazer isso não. Ele pode dizer isso? Pode. Por quê? Porque o direito à tua vida é irrenunciável. Irrenunciável. Deu para entender isso? Irrenunciável. Não dá para renunciar. Imprescritibilidade. O que é isso? Passe o tempo que passar, haja o que houver, você vai ter um direito imprescritível. Você não vai perder esse direito, certo? Em regra, o direito fundamental que você tem, ele tem a cláusula da imprescritibilidade. Ou seja, ainda que passem anos, ainda que se passem meses, ainda que se passem décadas, você continua com aquele direito fundamental. Esse é o Instituto da Imprescritibilidade, que rege aqui os direitos fundamentais. Universalidade, característica importante do direito fundamental. A universalidade, ela reza acerca da igualdade na aplicação do direito fundamental. Isso mesmo. O mesmo direito fundamental à liberdade que tem o branco, o negro também vai ter. O mesmo direito fundamental que o evangélico, é crente, né, o protestante tiver, o católico ou não protestante vai ter. O mesmo direito que o baixo tem, o alto tem, o rico, o pobre, isso é universalidade. Universalidade. Professor, quer dizer que com essa universalidade, você está me dizendo que sempre eu vou analisar o viés da igualdade. Não, nem sempre. Até porque esses direitos fundamentais, caracteristicamente falando, eles não são absolutos. Eles são relativos. Então eu estou falando de uma igualdade material e não de uma igualdade formal ou absoluta. É possível que muitas vezes homens tenham alguns direitos que não são extensíveis às mulheres. Mas mais comum ainda é as mulheres terem alguns direitos que não são extensíveis aos homens. Por exemplo, a mulher tem direito de se aposentar por idade 5 anos mais jovem do que um homem. Né? A mulher tem direito, por exemplo, de ter um repouso semanal remunerado preferencialmente aos domingos, muito mais vezes do que os homens. A mulher tem direito, por exemplo, de quando estiver amamentando, ter um intervalo intra-jornada para a amamentação. O homem, eu quero meu intervalo para amamentar. O homem não amamenta. O homem não amamenta pelo amor de Deus. Então o que você tem que entender é o seguinte, se a gente está falando da universalidade, essa universalidade não é absoluta. Não é absoluta, certo? Existirão situações em que nós teremos divergências entre partes. É o caso da igualdade material ou isonomia material, juridicamente falando. Beleza? Espero que você esteja entendendo. Característica da máxima efetividade. É simples, né, cara? Quando eu falo dos direitos fundamentais, eles têm que ter a máxima producência, produtividade, efetividade. Eles devem garantir para você aquilo que você realmente espera.
Então eu tenho que ter efetividade nesses direitos fundamentais. Não adianta fazer serviço público de saúde, realizar serviço público de saúde, por exemplo, que é um direito fundamental, de qualquer forma. Tem que fazer com a maior produtividade, com a maior efetividade, com a máxima efetividade. Concorrência é uma característica importante aqui dos direitos fundamentais, a concorrência, no sentido de fazer com que muitas vezes um direito fundamental pode ser amparado por outro direito fundamental, ou seja, eles sempre se complementam, por isso que eu coloco concorrência aqui ao lado da complementaridade, porque um complementa o outro, e aí eu consigo fazer com que eu tenha uma gama de importantes direitos fundamentais. Proibição do retrocesso. Não dá para pegar nos direitos fundamentais e de repente tirar aquilo que eu já tenho. Ah, eu vou tirar o teu direito que tem a propriedade. Ah, eu vou tirar o direito que você tem ao lazer, que é um direito fundamental. Não, não pode. Há uma cláusula dentro das características dos direitos fundamentais, que é a cláusula da proibição do retrocesso. Limitabilidade, justamente porque os direitos fundamentais são limitados e não ilimitados, tá certo? O que é que a gente fala com isso? Relatividade. Quando eu falar limitabilidade, quando a tua prova falar limitabilidade, você vai lembrar que é sinônimo de relatividade, ou seja, os direitos fundamentais não são absolutos. Os direitos fundamentais são relativos. E a não taxatividade, que é justamente o sinônimo de o rol meramente exemplificativo. Um rol meramente exemplificativo. O rol dos direitos e garantias fundamentais é um rol meramente exemplificativo. Professor, o que é um rol meramente exemplificativo? É porque permite que outros direitos fundamentais possam ingressar nesse contexto, tá certo? Então vamos lá. Não taxatividade é sinônimo de meramente exemplificativo. Professor, me explique melhor isso aí que eu não entendi não. Vamos lá. Quando eu falei dos direitos e garantias fundamentais, eu não falei que existem os catalogados e os não catalogados, não foi? Os catalogados são simplesmente aqueles previstos na Constituição Federal. Quando eu abro o artigo 5º e título 2, começa a ver, são direitos e garantias fundamentais. E aí começa a ver o artigo 5º, depois vem o artigo 6º, depois vem o 7º, depois vem até o 11, direitos sociais. Aí vem a nacionalidade, direitos políticos e dos partidos políticos. Só que se eu disser que aquele rol de direitos fundamentais é um rol que constitui um rol taxativo, tá errado. Não é um rol taxativo, é um rol meramente exemplificativo. Beleza? Show de bola? Então esses são são as principais características dos direitos fundamentais aí que pode aparecer na sua prova. Já já a gente vai resolver a questão. Mas por enquanto, quero continuar agora falando contigo sobre as dimensões dos direitos fundamentais. Posso chamar de geração na prova? Posso. Eu prefiro chamar de dimensão. Mas assim, se a prova vier com geração, não tem negócio de preferir não. Ah, porque eu vi um doutrinador, manda ele se lascar, o doutrinador. Você tem que saber como é que a banca cobra a questão, rapaz. Se você tem amizade com a banca organizadora, foda-se os doutrinadores, tá? Foda-se até o professor de Direito Constitucional que tá falando contigo aqui. Se você sabe o que a banca traz, a gente já está preparado para a prova. Por isso que eu digo, resolve questão, vê a linguagem da banca. Se ela falar geração, por exemplo, a CESP, tem prova da CESP que fala dimensão, tem prova da CESP que fala dimensão. Se eu pego um FCC, fala muito dimensão. Se eu pegar ESA, fala mais geração. Então vai depender. Vai depender da banca que eu estou me relacionando. Dimensões ou gerações dos direitos fundamentais. Ó, não vou viajar muito na maionese não, mas é o seguinte. Aqui, cara, foi embasado, toda essa regra de dimensão do direito fundamental foi embasado na chamada Revolução Francesa, onde a gente teve um lema, né? A liberdade, a igualdade e a fraternidade, certo? Liberdade, igualdade e fraternidade. Professor, mas o que é isso mesmo? Eu vou falar das 3 gerações que são as que mais caem em prova de concurso, de praxe. Sendo objetivo para você. Liberdade, igualdade e fraternidade. Quando eu falo da liberdade, eu falo de um Estado abstencionista. Pense no Estado filho de uma égua. É o Estado que não faz porra nenhuma para te ajudar. Estado chato, Estado rígido, Estado megero, tá? É o Estado abstencionista. Eu já lembro aqui da Lei Eloy Chaves, né? Já lecionei direito previdenciário. E na Lei Eloy Chaves, como é? Antes da Lei Eloy Chaves existiam as CAPs, que é as Caixas de Aposentadorias e Pensões. Então o cara, trabalhador da ferrovia, imagine, ele tinha que depositar um dinheirinho lá naquela caixa lá. Todo mundo, vamos lá, todos os empregados, deposita aqui o dinheiro na caixa, nessa caixinha aqui. Pra quê? Para que quando um deles adoecesse, para quando um deles fosse oportunizado por um infortúnio, olha que legal, oportunizado por um infortúnio. Aí o cara vai lá e pega o dinheirinho para poder se sustentar, né? Professor, mas isso aí é tipo previdência? É previdência. Só que a previdência o Estado não fazia porra nenhuma para garantir para as pessoas.
Porque o Estado era abstencionista, o Estado não fazia, o Estado deixava que você se virasse. É esse o entendimento de prova que eu quero que você leve. É esse o entendimento de questão. É isso que cai na prova. O Estado abstencionista não faz, não cria, não age, não produz, não te dá. Certo? Aí eu lembro então de uma liberdade, não lembro? É a liberdade negativa. Por isso que se a prova falar liberdade aqui, você lembra da liberdade negativa, certo? Liberdade negativa. Professor, você pode me dar exemplo? Não. Tudo que se tratar de direitos civis e direitos políticos, você vai lembrar de direitos de primeira geração, tá? Porque essa liberdade negativa constitui os direitos de primeira geração. Depois eu tenho a segunda geração, ou dimensão, e depois a terceira geração, ou dimensão, GD. GD, não é gangue não, tá, pessoal? Pelo amor de Deus. Primeira geração, ou dimensão, segunda geração, ou dimensão, terceira geração, ou dimensão. Liberdade negativa, ou palavra-chave, que você bate na questão, ô rapaz, palavra-chave, liberdade negativa. Estado abstencionista. Direitos civis e políticos. Aqui o Estado não cria, aqui o Estado não faz. Beleza? Professor, qual foi o ano que se repercutiu sem precisa decorar ano para a tua prova? Não. Pode ir tranquilo, sem decorar as coisas. Decore quando for necessário. E não comece a achar cabelo em ovo, porque senão você vai poder se complicar na hora da prova. Vá e faça o simples. Fazendo o simples, você vai ser servidor público. É isso que interessa. Segunda geração, eu falo da igualdade. Essa daqui, eu posso chamar de liberdade positiva, tá? Liberdade positiva. A doutrina chama, segunda geração, de liberdade positiva. Professor, o que é que muda aqui? Agora o Estado é o Estado do bem, é o Estado proativo. Pense no Estado bom, pense no Estado que cria as coisas para você, pense no Estado ativo, pense no Estado proativo. É o Estado que está chegando junto para te ajudar, ó. Ah, professor, ele mudou rapidão, foi. Então, a ideia é que os direitos fundamentais, eles vão, ao longo de um tempo, mudando. Essas são as gerações dos direitos fundamentais. Nessa versão aqui do Estado proativo, a gente vai poder ter o SEC, né, cara? Olha que legal. Acho bacana isso aqui, ó. Eu estava estudando, né? Hoje tem muita gente que utiliza isso aqui. Eu consegui vislumbrar o SEC como? Com os direitos sociais, né? Econômicos e culturais. Direitos sociais, econômicos e culturais. Aí quando eu pego aqui, ó, SEC, tem segunda em inglês, né? Segunda geração, segunda é second. Aí você pega as 3 primeiras letras da palavra second, que dá segunda, ó. Sociais, econômicos e culturais. É legal porque você pode já acertar as questões. Só que as provas hoje, elas estão maquiavélicas. O que ela faz? Você não adianta saber sociais isoladamente, você tem que saber quais são os principais direitos sociais. E aí tem a regrinha do Edu mora ali. Edu mora ali. Saul trabalha lá. Assis é trans. Prossegue preso. Prossegue preso. Como é isso, professor? Vamos lá. Edu, de educação. Mora, de moradia. Ali, de alimentação. Saúde, trabalho, lazer, assistência aos desamparados na forma da Constituição, transporte, que é o mais recente trazido pela Emenda Constitucional 90 de 2015. Aí vem proteção, maternidade, à infância e à juventude, segurança pública e previdência social. Esses são os direitos sociais previstos na Constituição Federal de 88. Direitos sociais previstos no artigo 6º da Constituição Federal de 88. Professor, precisa decorar? Precisa. A prova de concurso está trazendo um deles isolado, perguntando se isso é um direito de primeira, de segunda ou de terceira geração. E você precisa acertar a questão. Beleza? Show de bola. Professor, direitos econômicos. Cara, só o que tem. Por exemplo, o direito econômico de ter uma conta poupança na Caixa Econômica Federal. Um direito econômico. Esse direito nasceu com o Estado proativo. Com o Estado que agora cria, com o Estado que age, com o Estado que está prestes e pronto a te ajudar. Direitos culturais são todos aqueles que fomentam a cultura, tá? Já na terceira geração, fraternidade, eu vou lembrar aqui justamente de um viés de direitos difusos, que são os direitos conquistados pela maioria, de direitos coletivos, que são aqueles direitos que a categoria consegue, né? Uma determinada categoria consegue. Então, por exemplo, o direito de greve é um direito coletivo. Direito
Direitos coletivos. Eu lembro aqui de quê, professor? A título de exemplo. Eu lembro do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Meio ambiente ecologicamente equilibrado. A manutenção de um meio ambiente ecologicamente equilibrado faz-me lembrar aqui do direito de terceira geração. Ecologicamente equilibrado. Show de bola, massa demais. Então o que a gente tem aqui? Direitos de primeira, segunda e de terceira geração, ou de primeira, segunda e terceira dimensão. Isso cai em prova? Não, cai não. Despenca, vai despencar e você não é nem louco de não deixar de levar, isso aí, na verdade, para a sua prova. Você precisa revisar esses pontos. Obviamente, me limito a esses 3 nesse momento, tá? Haja vista que eles são os mais cobrados em provas de concurso. Vamos fazer o seguinte, deixar de conversa ariada, bora resolver questão, treino duro, prova fácil, se não treina bem, não joga bem, treino é treino, jogo é jogo. Vamos pro treino. Quero te convidar agora, logo para a primeira questão, ato contínuo, Rocha, na tela. São direitos fundamentais classificados como de segunda geração. Vamos lá. Ó, ficou fácil, meu filho. Segunda geração, eu lembro dos sociais, dos econômicos e dos culturais. O nosso famoso SEC. Aí se eu falo dos de primeira geração, eu lembro dos civis e políticos. Se eu falo de terceira geração, eu lembro do meio ambiente ecologicamente equilibrado, fraternidade. Vamos lá. Item A. Os direitos econômicos e culturais. Econômicos e culturais são direitos de segunda geração? Econômicos e culturais são direitos de segunda geração. Tá aqui, ó. Bateu. Pode comemorar, né? Então vamos lá. Item A. Gabarito da primeira questão. Professor, não é o B não, ó o B. Solidariedade. Terceira geração. Difuso. Terceira geração. Liberdades públicas. Liberdades públicas eu posso falar que são direitos aí de primeira geração. Direitos e garantias individuais e coletivos. Aí eu falo que não vão ser direitos sociais, então não são de segunda geração. Direito do consumidor e direito ao meio ambiente. Já dá para saber que meio ambiente é de terceira geração. Então ficou simples. Por exclusão, você já acertaria essa questão. Mas, ó, decora o SEC que você acertaria normalmente, tranquilamente. Gabarito da primeira, A. De agora eu passo. Segunda que aparece na tela diz o seguinte, na sequência. Na Constituição Federal, a classificação dos direitos e garantias fundamentais restringe-se a 3 categorias. Os direitos individuais e coletivos, os direitos de nacionalidade e os direitos políticos. Meu filho, pelo amor de Deus, quando eu falo do DGF, que mais uma vez não é uma gangue, é direitos e garantias fundamentais, o que é que a gente tem aqui? A gente tem os direitos e deveres ou direitos e garantias individuais e coletivos. Direitos e garantias individuais e coletivos. Aí a gente vai ter também os direitos o quê? Sociais. Direitos sociais. Falei até hoje para você da regra de memória. É do mora ali, Saul trabalha lá, Assis é trans, prossegue preso. Só não esqueça. Nós também temos os direitos à nacionalidade. Direitos à nacionalidade, certo? E nós temos os direitos políticos e dos partidos políticos. Políticos e também dos partidos políticos. Então vamos lá, direitos e garantias fundamentais, aí estão na tela para você, direitos e garantias individuais e coletivos, direitos sociais, direitos de nacionalidade, direitos políticos e direitos dos partidos políticos, tá? Aí vem a porra da questão e diz que se restringe apenas a 3 categorias. Essa daqui, meu filho, brincando, você disse que tá errada. Tá errada mesmo. Próximo. Direito fundamental pode sofrer limitações. Pode ou não pode? Pode. São relativos, são limitados, nós vimos as características. Mas é inadmissível que se atinja seu núcleo essencial, de forma tal que se lhe desnatura a essência. Perfeito. Show de bola. Ora, em regra são limitados. Mas como é que eu vou atingir seu núcleo essencial? O núcleo essencial de um direito fundamental não pode ser atingido. Questão tá corretinha, belezinha, e é isso aí. Beleza? É isso aí. Tamo junto. Não para de lutar. Tá chegando a sua vitória. Direito constitucional não é pedra de tropeço na sua vida. Pelo contrário, você é guerreiro, é vencedor. E, meu filho, vamos embora, porque a aprovação está sendo feita neste dia. Valeu, um forte abraço. Até a próxima.